Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo da Start Dev e hoje a gente vai continuar desenvolvendo o nosso aplicativo com React Native. Então antes da gente iniciar, antes de eu te mostrar o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui, vou pedir para você deixar o seu like, né, para ajudar aí a espalhar esse vídeo, né? Então assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho aí para receber as notificações. E seja muito bem-vindo para deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão. Se você tiver com alguma dúvida, algum problema também na aula, enfim, pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Então vamos lá para a tela do meu computador e vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Bom, aula passada, vídeo passado, nós criamos aqui então, a gente clica em criar, a gente estava de fato preenchendo, a gente já validou esse formulário, clica em salvar e ele abre o modal pra gente, né? Só que quando a gente clica em fechar, eu vou até fazer esse exemplo aqui, vamos criar maria@gmail.com, vou passar uma senha, beleza, clico em salvar, usuário criado com sucesso. Só que olha só, quando a gente clica em fechar, ele não acontece nada, ele fica aqui, eu não quero, eu quero que ele volte pra cá, ok? Beleza, como que a gente faz isso? Basicamente a gente vai precisar fazer uma pequena alteração aqui, ó. Aqui na minha função, quando eu tenho close, ao invés de eu passar esse set success aqui, eu vou mudar. Eu vou chamar uma outra função chamada close modal, ok? E eu preciso também criar essa função. Então vamos criar ela aqui, ó. Close modal. Beleza? Quando eu chamar essa função, eu vou fazer o set success aqui dentro como false, ok? E eu vou navegar para outra tela. Então, se eu vou navegar, eu preciso receber aqui, ó, o navigation, né? A gente já viu que esse navigation ele vem do pai, que é o app, que é a nossa navegação, né? Que é lá o arquivo de rotas, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos chamar o navigation.navigate, chamando a tela list, ok? Se tudo correr bem, vamos salvar esse cara, vamos criar um usuário. Agora a gente vai criar aqui a Helena @gmail.com, vou passar uma senha, vou salvar a Helena, vou clicar em fechar e beleza, ele voltou aqui para nossa tela de usuários. Então, ok, é esse processo que eu quero. Mas veja bem, cadê a Helena? Cadê os usuários que eu estou criando? Inclusive eu não consigo nem subir, nem descer, ó. Eu estou travado nessa tela, eu estou clicando e tentando arrastar, que é o processo que a gente faz no celular, né? Por que eu não consigo? Para a gente poder fazer esse scroll, né, que a gente chama, eu preciso vir aqui na minha listagem e eu vou importar do React Native, então vamos importar aqui, ó. Do próprio React Native, a gente precisa importar o scroll view, ok? E aí, aqui na nossa função, ao invés de eu ter esse fragmento, eu vou passar o scroll view e o scroll view aqui embaixo também. E vou salvar. Fazendo isso, ó, agora sim a gente consegue fazer o processo de scroll. E tá aqui, ó, o Juan, a Juliana, a Helena, a Maria e a Helena, ok? Vamos criar mais um usuário? Vou criar aqui um usuário. Vamos ver que nome que eu dou para esse usuário aqui. Vai ser Vanderlei @gmail.com e vou passar uma senha, salvar, usuário criado com sucesso, vou fechar, vou descer lá embaixo e peraí, cadê o Vanderlei? Ó, o último que tem é a Helena, cadê o Vanderlei? Será que não está criando usuário? Tá criando, o que é que acontece? Aqui na nossa listagem a gente jogou um useEffect, né, para chamar os nossos usuários. Só que o que acontece? Quando a gente vai para uma screen e volta, ela não atualiza, não cai dentro do nosso useEffect, porque basicamente essa tela está aberta, ela não sofreu alteração. Para fazer isso, a gente precisa colocar aqui um evento para que toda vez esse cara se atualize sozinho. E como que a gente faz isso? Vamos lá, a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Bom,
Esse use effect, basicamente, eu vou só comentar ele aqui, tá? Pra gente deixar ele. Eu vou criar aqui um outro use effect, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma const chamada screen, por exemplo, tá? Pode ser qualquer nome. E eu vou chamar o navigation. E aqui dentro do navigation eu tenho um listener que fica ouvindo, né? Então, esse add para adicionar, né, uma listagem, ok? Listener. Show? E aí, nós vamos ouvir o evento focus, que é quando de fato a gente foca, né, volta para essa tela aqui. Show? Isso aqui vai ser assíncrono, vai ser uma função anônima aqui, ok? E quando a gente entrar aqui dentro, é que a gente vai atualizar esse nosso amiguinho aqui, tá? Então, vamos chamar esse getUser aqui para dentro, perfeito? E nós vamos fazer o seguinte, depois a gente precisa dar um return nesse screen. E aqui no nosso use effect, a gente precisa ouvir alguma coisa. O que que nós vamos ouvir? O navigation. Ok? Vou salvar. Beleza. Ó, tá aqui. Vamos apertar R para dar um reload no meu app. Beleza, se a gente descer, agora apareceu o Vanderlei, mas a gente não quer reiniciar, então vamos criar mais um usuário aqui. Esse usuário vai se chamar Bruno, bruno@gmail.com, vamos passar uma senha, vamos clicar em salvar, usuário criado com sucesso, vamos clicar em fechar e descendo, agora sim apareceu o Bruno, né? Então a gente foi para lá, armazenou o usuário, voltou e aí apareceu o Bruno, ou seja, atualizou, né, por causa do nosso listener, né, a gente criou aqui para ele ficar ouvindo. Olha, toda vez que der um foco nessa tela, você chama o getUser. Aqui você pode colocar o que você quiser aqui dentro, tá certo? Show. Então, olha só o que a gente já fez até agora. A gente listou os nossos usuários, estão todos aqui, colocou um scroll, né, para a gente poder ver. A gente tem aqui o botão de criar, então a gente está criando um usuário. Só que se a gente olhar aqui no create, a gente não tem o nosso loading, então ele não está aparecendo. Então a gente precisa resolver esse problema, né? Então eu vou importar aqui o loading lá de components. Eu tenho aqui o meu componente de loading e basicamente eu vou fazer o seguinte, esse meu text aqui, opa, até o botão aqui, ó. Subir lá, text. Eu não quero que isso aqui seja exibido, eu só quero que isso aqui apareça, né, quando eu não tiver o loading. Show? E aí ele está dando um erro, eu preciso só colocar esse fragmento aqui por fora, desço lá, cadê, aqui até o final e beleza. Então tá tudo certo, não alterou nada. E quando existir o loading, eu vou exibir o componente de load, ok? Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos chamar adicionar o Everton, uma senha, clico em salvar. O loading aparece bem rapidinho, porque como tá tudo localhost, é bem rápido. Mas se nossa API tivesse em um outro servidor, né, em outro local, você daria para ver o loading mais tempo, beleza? Vou fechar aqui. Só que falta algumas coisas. Por exemplo, quando eu clicar em Roberto, Robson, aqui na Ana, no teste, enfim, eu quero ir para essa tela de criar usuário, só que eu quero que já apareça os dados. Então, apareça o nome do usuário que eu cliquei, apareça o e-mail, a senha não vai aparecer, e apareça o meu telefone. Ou seja, esse é um processo de editar usuário. Então na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz para editar um usuário, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer esse processo aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, se você tem alguma dúvida deixa aqui embaixo, um grande abraço e até a próxima.